Você sabia que mesmo as empresas do Simples Nacional que não tiveram faturamento precisam entregar a declaração do PJ-das-D todos os anos? Pois é, essa é uma obrigação que muitos empreendedores acabam esquecendo, mas que pode gerar multas e problemas com a Receita Federal se não for cumprida corretamente. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar, de forma simples e passo a passo, como fazer a declaração da sua limitada sem movimento no PJ-das-D 2025, direto pelo sistema oficial. Você vai aprender quem precisa declarar, quais são os prazos, como acessar o sistema e, claro, como preencher tudo da forma certa para evitar erros. E antes de começar, já vou te dar uma dica importante. Se você quiser acompanhar esse tutorial com imagens detalhadas e exemplos práticos, na descrição deste vídeo tem o link para o artigo completo no nosso blog. Lá você encontra prints do sistema, orientações atualizadas e respostas para as principais dúvidas sobre o PJ-das-D 2025. Vale a pena conferir. Agora, se você é empreendedor, contador ou responsável por uma empresa enquadrada no Simples Nacional, principalmente se tem uma limitada sem movimento, esse vídeo é para você. Eu preparei um conteúdo bem completo e atualizado para que você não tenha dor de cabeça com essa obrigação e possa entregar tudo dentro do prazo. No decorrer do vídeo, nós vamos passo a passo. Primeiro, vamos entender o que é o PJ-das-D e por que essa declaração é obrigatória mesmo para empresas sem faturamento. Depois, vou te mostrar como acessar o sistema, quais dados você precisa ter em mãos e como iniciar a sua declaração. E, por fim, vou te explicar como confirmar o envio, gerar o recibo e evitar erros comuns que podem comprometer sua regularidade fiscal. Ah, e tem mais. No final do vídeo eu ainda vou te dar algumas dicas exclusivas para manter sua empresa sempre em dia com o Simples Nacional e evitar surpresas desagradáveis no futuro. Então já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossos próximos conteúdos. Deixe também o seu like porque isso ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa informação. E se no final você ainda ficar com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Agora sim, vamos começar entendendo o que é o PJ-das-D e qual é a importância dessa declaração para a sua empresa. Agora que você já sabe da importância de fazer a declaração, vamos entender o que é o PJ-das-D e por que ele é tão importante para as empresas enquadradas no Simples Nacional. O PJ-das-D, que significa Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, declaratório, é o sistema oficial disponibilizado pela Receita Federal para que as empresas optantes pelo Simples possam apurar e declarar os seus impostos. É por meio dele que são calculados os valores devidos e gerado, o DAS, que é o documento usado para pagamento. Mesmo quando a empresa não teve faturamento em determinado período, como é o caso de limitada sem movimento, a entrega da declaração continua sendo obrigatória. Isso significa que, se você não transmitir essa declaração no prazo correto, pode enfrentar problemas com a Receita e, em alguns casos, até pagar multas desnecessárias. Agora, você pode estar se perguntando: quem precisa declarar? A resposta é simples. Todas as empresas optantes pelo Simples Nacional, seja limitada, ou MEI que migraram para limitada, microempresas ou empresas de pequeno porte. Mesmo sem emitir notas fiscais, sem ter clientes e sem faturar, é obrigatório informar essa situação ao fisco. Além disso, é fundamental ficar atento aos prazos de envio. Normalmente, a declaração do PJ-das-D deve ser transmitida até o último dia útil do mês seguinte ao encerramento de cada período de apuração. Por exemplo, se você está declarando janeiro de 2025, o prazo para a transmissão será o último dia útil de fevereiro de 2025. Por isso, é muito importante organizar um calendário de obrigações para não perder os prazos e evitar complicações. Inclusive, no artigo completo que deixei na descrição do vídeo, você encontra um guia atualizado com todas as datas de 2025 para facilitar seu planejamento. Agora que você já entendeu o que é o PJ-das-D, quem precisa declarar e os prazos para envio, no próximo bloco eu vou te mostrar como acessar o sistema e iniciar a sua declaração de forma prática e segura, passo a passo. Primeiro passo: abra o portal oficial do Simples Nacional no seu navegador. É muito importante utilizar sempre o site oficial da Receita Federal para evitar cair em links falsos ou desatualizados. Se você ainda não tem o endereço salvo, anote
gov.br/Receita Federal. Assim que acessar, procure pela opção PG das D, Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Depois, clique para entrar no sistema e faça o login utilizando sua conta gov.br ou o seu certificado digital, caso possua um. Se você usa a senha do gov.br, basta digitar seu CPF, informar a senha e, se necessário, confirmar a autenticação no aplicativo. Já se utiliza certificado digital, conecte o dispositivo e autorize o acesso. Em ambos os casos, aguarde o carregamento da página até chegar ao painel principal. Assim que o painel abrir, procure pela opção relacionada à apuração de tributos ou PG das D. Normalmente, essa função aparece em destaque entre os serviços oferecidos. Clique na opção e você será redirecionado para o ambiente do PG das D, onde vamos dar início à declaração. Agora, no sistema, selecione o período de apuração. Por exemplo, se você deseja declarar janeiro de 2025, basta escolher o mês e o ano corretos. É fundamental conferir com atenção esses dados, pois qualquer erro de período pode gerar inconsistências futuras. Depois de selecionar, clique em confirmar para avançar para a próxima etapa. Na tela seguinte, o sistema vai mostrar os campos para informar o faturamento do período. Como estamos tratando de LTDAS sem movimento, marque a opção equivalente a sem movimento, ou deixe todos os campos de receita em zero. Essa informação é essencial para comunicar à Receita que não houve atividade financeira no período, evitando cobranças indevidas. Depois de preencher os dados, o sistema exibirá um resumo da apuração. Aqui, revise cuidadosamente cada detalhe para ter certeza de que está tudo correto. No caso de empresa sem movimento, você verá que não haverá valores a pagar, e o sistema deve mostrar o total em R$0. Se estiver tudo certo, podemos seguir para o próximo passo. Com tudo conferido, clique na opção para transmitir a declaração. Aguarde alguns segundos enquanto o sistema processa as informações e confirme que a transmissão foi concluída com sucesso. Essa etapa é obrigatória para garantir que a Receita Federal registre a sua declaração. Assim que a declaração for transmitida, o sistema disponibilizará o recibo de entrega. É muito importante baixar e salvar esse documento no seu computador ou em um local seguro. Esse recibo serve como prova de que a obrigação foi cumprida corretamente e pode ser solicitado em futuras auditoriais ou fiscalizações. Para facilitar sua rotina e evitar retrabalho, minha dica é organizar os recibos por ano e mês. Por exemplo, documentos PG das D 2025-01 recibo.pdf assim, sempre que precisar localizar uma informação, ficará muito mais fácil encontrar os arquivos e manter sua contabilidade em dia. Pronto? Agora você já sabe como acessar o sistema, preencher corretamente e transmitir a declaração para empresas sem movimento. No próximo bloco, vamos falar sobre erros mais comuns e dicas extras para evitar problemas com o PG das D 2025. Agora que você já aprendeu a acessar o sistema, preencher os dados e transmitir a declaração, vamos falar sobre alguns erros muito comuns que acontecem na hora de usar o PG das D 2025. Vou te dar também algumas dicas extras para facilitar sua rotina e evitar problemas futuros. Erro 1. Não transmitir a declaração. Um dos erros mais comuns é preencher todo o formulário e não concluir a transmissão. Lembre-se, preencher não significa declarar. É necessário clicar na opção de transmitir, aguardar o processamento e só encerrar quando o sistema confirmar o envio. Caso contrário, sua obrigação fiscal continua pendente. Erro 2. Escolher período errado. Outro erro muito frequente é selecionar o período de apuração errado. Isso pode gerar inconsistências no sistema e até bloquear a geração de novos documentos. Antes de avançar, confira com atenção o mês e o ano selecionados para evitar retrabalho e possíveis notificações. Erro 3. Não salvar o recibo. Também é comum esquecer de baixar e salvar o recibo após a transmissão. Esse documento é a prova oficial de que a declaração foi enviada corretamente. Guarde todos os recibos em uma pasta organizada por ano e mês. Essa organização simples pode te salvar em caso de fiscalização ou conferência contábil. Dica extra 1. Mantenha um calendário fiscal. Minha primeira dica é: mantenha um calendário fiscal atualizado.
Anote todos os prazos de entrega e configure lembretes para não perder nenhuma data importante. Isso evita multas e garante mais tranquilidade. Dica extra 2. Use sempre o site oficial. Sempre utilize o portal oficial do Simples Nacional. Evite sites de terceiros, pois eles podem ter informações desatualizadas ou até links falsos. No vídeo e na descrição, deixei o link do portal para facilitar seu acesso. Dica extra 3. Consulte o artigo completo. Se quiser ver imagens detalhadas, print passo a passo e explicações complementares, o link do artigo completo está na descrição deste vídeo. Lá você encontra um guia atualizado para o PG das D 2025 e pode salvar para consultar sempre que precisar. Seguindo essas orientações, você evita erros, economiza tempo e mantém a regularidade da sua empresa. No próximo e último bloco, vou te dar um resumo geral do que vimos e um convite para acompanhar mais conteúdos como este. Chegamos ao final do nosso passo a passo sobre o PG das D 2025. Vamos fazer um resumo rápido do que aprendemos hoje para consolidar o conteúdo. Primeiro, vimos o que é o PG das D e quem precisa declarar. Depois, aprendemos como acessar o sistema, selecionar o período correto, preencher os dados, transmitir a declaração e salvar o recibo. Também falamos sobre os erros mais comuns que você deve evitar e compartilhei dicas importantes para manter sua empresa em dia com a Receita Federal. Se quiser mais detalhes, com prints do sistema e orientações passo a passo, o artigo completo está na descrição deste vídeo. Lá você encontra um guia atualizado para salvar e consultar sempre que precisar. Agora me conta aqui nos comentários. Você já fez a sua declaração do PG das D 2025 ou ainda vai fazer? E não se esqueça, deixe o like para apoiar o canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Temos vídeos novos todas as semanas com dicas de contabilidade, finanças e gestão empresarial. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.